Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá pessoal, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, o novo canal do Sindiforte para se comunicar com os fortalezenses. Como todos sabem, o Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa dos interesses dos servidores públicos do município. E o seu sindicato traz para vocês a visão da classe trabalhadora. Por trás das câmeras, Silvio Mota e César Mota garantem qualidade de som e imagem desse episódio. No Making Off, Júlio Quintana, da House 1240. Para isso, hoje o tema que nós vamos abordar é o meio ambiente, mais precisamente um novo ataque do capital à nossa legislação ambiental. Para isso, a produção trouxe para o debate um parlamentar cuja marca principal é a defesa do meio ambiente, da preservação da vida e do caráter sustentável que a economia precisa assumir para que possamos seguir sonhando com um futuro possível. Ele é o vereador reeleito por Fortaleza, Gabriel Aguiar, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Sempre bom ressaltar que Gabriel foi o segundo mais votado no processo eleitoral de 2024. Bem-vindo, Gabriel. Muito bom poder recebê-lo novamente no Sindi Mais Diálogo, o quadro que abre o nosso episódio número 20 do Sindi Mais Forte. Obrigado e mais uma vez agradecer o convite, de estar aqui no Sindi Mais Forte, Sindi Mais Diálogo. É sempre bom estar aqui com vocês, camaradas de luta, debatendo assuntos importantes para o nosso Brasil e para a nossa cidade. Obrigado, Gabriel. E para falar com o Gabriel, junto comigo, sobre o PL da devastação, esse ataque ao nosso meio ambiente, vamos receber novamente o secretário-geral do Sindiforte, Augusto Monteiro. Obrigado, Augusto, por estar aqui novamente na bancada do Sindi Mais Forte. Obrigado, Márcio. Olá, companheiros e companheiras aqui da equipe do Sindiforte. Grande Gabriel que está aqui com a gente, abrilhantando mais uma vez esse instrumento de comunicação tão importante para a classe trabalhadora, para os servidores e para as servidoras. E queria saudar também o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal de Fortaleza, reafirmando a importância que é a gente trabalhar um tema como a questão ambiental, a perda da devastação, e no que isso interfere no cotidiano da vida da classe trabalhadora. Mais uma vez é um prazer, obrigado. Muito obrigado, Augusto, por você ressaltar essa importância, porque é importante demais a gente não esquecer dos absurdos que acontecem no nosso Congresso Nacional. E por isso a gente trouxe aqui um parlamentar que trabalha na linha de defesa do meio ambiente e de que outra economia é possível. Para a gente finalizar aqui a nossa escalada inicial, eu faço um lembrete a todos. Convido a todas e todas a seguir o canal do Sindiforte no YouTube, ative os sininhos e receba os avisos de novas publicações, além de acompanhar o nosso novo canal no site do Sindiforte, que estreou um novo design agora no começo desse ano. Além disso, estaremos no Spotify. Vem com a gente para um novo episódio a partir de agora. É hora de ouvir a voz das servidoras e dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. Sem esquecer um último lembrete, no quadro Sindi Mais Cultura de hoje, vamos apresentar aos cyberespectadores um espaço de reflexão e cultura que é o Centro Cultural Bom Jardim. Eu e o jornalista Haroldo Barbosa produzimos o Sindi Mais Forte. Vem com a gente. Para a gente poder começar, eu vou fazer a leitura aqui de um pequeno texto. No dia 21 de maio deste ano, o Senado Federal aprovou, por 54 votos a favor e 13 contrários, o projeto de lei 2159 de 2021, conhecido como PL da Devastação, de autoria do deputado federal paulista Luciano Zica, do PT. O projeto altera as regras de licenciamento ambiental, permitindo que empreendimentos obtenham licenças automaticamente, com base na autodeclaração dos responsáveis, sem a necessidade de análises técnicas prévias.
Olha o absurdo. A medida gerou fortes críticas de especialistas, ambientalistas e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Em nota, o Ministério alertou que o PL representa risco à segurança ambiental e social e viola o princípio da proibição do retrocesso ambiental, que impede o enfraquecimento de direitos conquistados. Entre as mudanças, destacam-se a licença por adesão e compromisso à LAC, que dispensa estudos sobre os impactos ambientais, e a licença ambiental especial, a LAI, que acelera o licenciamento de projetos estratégicos, mesmo que possam causar danos ambientais. O projeto também enfraquece órgãos como o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CISNAMA e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, limitando suas fiscalizações. Para a gente poder começar e compreender mais ou menos o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, eu gostaria de ouvir o nosso convidado, Gabriel Aguiar. O que é o PL da devastação? Bom, não tinha nome melhor para batizar esse PL, né? Antes de falar do PL da devastação, é interessante explicar o que é o licenciamento ambiental, para quem está nos ouvindo entender exatamente o que ele vai mudar. O licenciamento ambiental é, digamos, a fronteira entre o interesse de impactar o meio ambiente, de desmatar, de aterrar, de fazer implementação de infraestrutura que degrade a natureza e a preservação. Sem olhar para o meio ambiente, olhar a forma como você pode ganhar muito dinheiro. Exato. O licenciamento ambiental, ele é o princípio, digamos assim, ativo de colocar algum nível de critério e barreira para evitar a degradação completa. Como que isso funciona? A nossa lei aqui no Brasil ela é muito boa. Hoje ela ainda é muito boa. Ela é uma lei que tem destaque mundial porque ela relativiza a propriedade privada frente ao interesse comum de preservar a natureza. E isso se inicia ali na nossa Constituição Federal, 1988. no artigo, exato, em 1988, criada e coloca um artigo específico sobre isso, que é o artigo 225, e ele diz o seguinte: o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo e cabe à coletividade e o poder público o dever e o direito de preservá-lo e protegê-lo para as presentes e futuras gerações. Parece quase um poema, né? O que isso significa na prática, na execução do direito? Que você pode até, se você tiver dinheiro, comprar um terreno. E aquele terreno vai ser seu, vai ser sua propriedade. Mas o ninho de um pássaro que exista nesse terreno não lhe pertence. As águas de um rio que atravessam o seu terreno não são suas. O que mesmo se origina, né, nesse terreno. Exato, o que se origina. Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo. Você pode possuir o terreno, mas você não pode possuir o ecossistema que existe ali. Então, se você quer degradar o ecossistema que existe no seu terreno, você precisa pedir autorização para o guardião dessa natureza, que é o Estado e a coletividade. E aí você dá entrada em um processo de licenciamento ambiental. E o que é esse processo? Ele vai exigir um estudo de impacto ambiental. Ele vai exigir um relatório de impacto ambiental. Ele vai exigir uma licença trifásica, que é a licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Ele vai exigir uma consulta livre, prévia e informada dos povos impactados pelo empreendimento. Ele vai exigir uma autorização do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou estadual, ou municipal. Ele tem uma série de etapas para você garantir que o interesse público do meio ambiente ecologicamente equilibrado será preservado. O que o PL da devastação está propondo fazer? Literalmente, pegar tudo isso, amassar e jogar fora. E finalizar a história que inicia em 1988 e vai até hoje, de existir algum tipo de licenciamento ambiental no Brasil. Esse PL ele acaba tudo isso, por meio das licenças que foram colocadas na sua introdução. Como se não bastasse o texto ser muito grave, vou pontuar exatamente o que ele altera, a licença especial que você citou podia até nem existir o resto do texto. Só ela já é o suficiente para jogar fora todo o sistema de licenciamento ambiental. Qualquer uma das duas que eu citei. Qualquer uma das duas, mas sobretudo a especial, porque ela literalmente desconsidera qualquer impacto ambiental. Então vamos começar pela a central desse PL da devastação, que é a licença por adesão e compromisso, a LAC.
Essa licença, ela já existia na nossa legislação, mas em alguns casos específicos e pequenos, né? Quando o empreendedor, quando o empresário, ele assina embaixo e diz o seguinte: este empreendimento, com base na minha palavra, não vai causar impacto ao meio ambiente. Vamos tentar colocar isso em termos práticos, né? A LAC, ela existia para um determinado nível, né, de agressão ambiental que seria considerado, inclusive pelos conselhos, seja ele municipal, estadual ou federal, de baixo impacto. Uhum. Eu vou dar aqui um exemplo, se eu estiver errado eu quero que você me corrija. Um posto de gasolina. Uhum. Né? Um posto de gasolina, vamos exagerar aqui, exagerar no meu modo de ver, eu quero que você me corrija se eu estiver errado. A gente está falando aí de um raio de aproximadamente 20 quadras no entorno desse posto de gasolina, que podem ser impactadas, né, para as pessoas que estão morando muito próximas ou até 20 quadras de distância desse posto de gasolina. Ali seria um empreendimento de baixo ou médio impacto. Poderia se considerar de baixo impacto, mas ainda nesses casos, às vezes só um posto de gasolina, ele ainda exigiria um licenciamento ambiental, dependendo de onde ele esteja inserido. Por quê? Né? Até mesmo para a gente poder fazer o papel do advogado do diabo aqui e falar, né, por que eles aprovaram esse tipo de coisa. Pronto, então só puxando do exemplo do posto, né? O posto ele tem tanques de centenas de litros de combustível e material extremamente tóxico que ficam armazenados embaixo do posto. Esse material ele está em tanques, esses tanques são vedados e embaixo dos tanques geralmente tem membranas, geomembranas, para que se tiver um vazamento, isso não entrar no lençol freático. E praticamente a regra é que existem vazamentos. Praticamente em todos os postos de gasolina, nesse momento estão vazando. É raro um que não esteja com vazamento. Então, o licenciamento é para quê? Existe recurso hídrico próximo? Qual é a altura do lençol freático? Se for contaminado, qual será o manancial que ficará comprometido? As pessoas estão dependendo desse manancial? Qual é a quantidade de pessoas que bebem dessa água, que utilizam dessa água? Onde vai desembocar esse lençol freático se for contaminado com gasolina? Vai para o oceano? Vai para uma lagoa? Então, tudo isso é estudado e analisado na etapa de licenciamento. Tudo isso e muito mais. Se ocorrer um acidente, uma explosão, qual é o impacto? Então, a partir dos estudos, o órgão licenciador, que pode ser uma autarquia municipal, pode ser a SEMASSE, no caso do Ceará, pode ser o IBAMA e o ICMBio, no caso nacional, vão botar na balança. Vale a pena instalar esse posto ou não? E aí vão autorizar ou negar a licença. Isso é algo muito pequeno. Com a licença autodeclaratória do PL da devastação, isso é esticado até empreendimentos de médio porte. Médio porte, a gente está falando de grandes empreendimentos, né? A gente está falando de barragens, a gente está falando de desmatamento de centenas de hectares para fazer pasto onde tem floresta preservada. Isso ainda é considerado de médio impacto. E eu até diria aqui que a gente pode desconsiderar esses tamanhos quando a gente está falando de licenciamento, porque a gente pode ter centenas de empreendimentos de médio impacto, um colado no outro, um ao lado do outro. Então, se eu tenho um terreno, o Augusto tem outro terreno, você tem outro, se somar 3 de médio impacto, pode dar um de grande impacto. E todos nós podemos fazer licenciamento autodeclaratório. Então, o resultado é que, literalmente, você joga fora o licenciamento ambiental. E existe algo que é ilegal, mas a regra é muito feito, é você querer fazer um empreendimento de grande impacto e você fatia ele em 3, 4, 5 processos de licenciamento. Por exemplo, eu quero fazer um parque eólico de centenas de quilômetros. No lugar de eu dizer que é de grande impacto e que é enorme, eu separo empresas diferentes, pedaços diferentes e licenciamentos diferentes. E vou poder fazer tudo autodeclaratório. Ou seja, sem estudo, sem relatório, sem participação dos conselhos, sem atuação do IBAMA e do ICMBio, e sem nenhuma capacidade de fiscalização e sem consulta da população. Isso deixa vulnerável especialmente indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais que não terão mais parte nenhuma no processo de licenciamento, que até hoje eles têm, né? Então, literalmente, tem uma analogia que estão fazendo muito pedagógica, perguntando, você entraria num avião e decolaria com um piloto que a licença dele foi dada por ele mesmo? Você faria uma cirurgia de risco com um médico que o diploma dele foi ele mesmo que deu? É exatamente esse caso.
A diferença é que pilotar um avião ou fazer uma cirurgia é muito mais simples do que gerir ecossistemas, né? A gente está falando de centenas ou milhares de espécies, de animais, vegetais, micro-organismos. A gente está falando de dinâmicas delicadas e complexas, de sedimento, de água, de clima, de chuva. A gente está falando de interações sociais profundas de indígenas, de quilombolas, de comunidades ribeirinhas. Tudo isso sem estudo e sem análise e sem participação popular. É isso que a licença autodeclaratória vai fazer. O que nós tínhamos até pouco tempo era o monitoramento autodeclaratório, quando a licença era feita pelo IBAMA, etc., mas o monitoramento, para ver se estava tudo direitinho, era feito pelo próprio empresário. Posso citar 2 exemplos, Mariana e Brumadinho. São casos de monitoramento de barragem autodeclaratória. Estavam sendo monitoradas pelo próprio empreendedor das barragens. Inclusive com a disponibilidade de determinadas imagens para as autoridades. Exatamente. Então, era autodeclaratório e nós vimos o resultado, né? Muitas centenas de pessoas mortas, um rio que era riquíssimo e belíssimo e sustentava milhares de pessoas condenado, né? O Rio Doce, e todo o impacto que foi televisionado. Então, é algo realmente, como está sendo dito, a mãe das boiadas é esse PL da devastação. E ainda tem a licença especial, que eu posso também comentar sobre ela. Por favor, a licença fique especial à vontade. é muito mais grave ainda do que tudo que eu falei até agora, né? A licença especial sequer estava no texto original do PL da devastação. Ela foi uma emenda adicionada pelo presidente do Senado. Quando? Eu acho muito importante a gente dar determinados detalhes, Exato. até para a gente poder compreender como funcionam as coisas quando a gente está falando de interesses econômicos muito poderosos. Né? Essa emenda ela foi adicionada pelo presidente do Senado na reta finalíssima da tramitação, agora esse ano, né? Deixa eu só rememorar uma coisa que eu já falei aqui no começo da nossa transmissão, quando a gente já estava abordando a questão do PL da devastação, que é a mãe de todas as boiadas, também é chamado assim, né? No dia 21 de maio. Sabe quando foi que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enxertou esse detalhe dentro do PL? Noite do dia 20 de maio. Exatamente. Ou seja, no apagar das luzes, fechada a porta, ele como presidente, ele tem o privilégio de saber exatamente quando será encerrado o processo, deixou ali guardado, inseriu na reta finalíssima, chegando na reta final da tramitação. É o que já mostra que ele mesmo sabia o caráter imoral da iniciativa que estava tendo. E o que diz essa licença ambiental especial? Literalmente, que se for de interesse nacional, se for de interesse do presidente da vez, ele pode ignorar até a licença autodeclaratória. Até ela não será necessária. O presidente e seus ministros poderão determinar de maneira volitiva, ou seja, porque eu quis, porque é do meu interesse prioritário, que qualquer empreendimento é de interesse do governo e não será necessário mais o licenciamento ambiental. Vou dar um exemplo. Mineração de urânio radioativa, aqui no Ceará, que está há 40 anos rodando dentro do licenciamento ambiental. Bastaria, se isso for aprovado, que o presidente da vez junte seus ministros, que é o Conselho de Governo, e diga: este empreendimento é considerado prioridade do governo, IBAMA sai da frente, ICMBio sai da frente, cientistas saiam da frente, comunidades saiam da frente, eu estou legalmente amparado de dizer que eu vou fazer porque eu quero, ponto. Acabou a história. A licença especial é exatamente isso. O Conselho de Governo, que é o presidente, ele vai poder dizer porque sim e fazer qualquer empreendimento e ele vai estar legalmente amparado. Deixa eu colocar o Augusto aqui no meio dessa nossa conversa, porque eu acho que agora você tocou num ponto que o Augusto é muito importante aqui, né? Augusto, a gente está ouvindo aqui do Gabriel um relato, né, e uma análise aprofundada a respeito da forma como foi construída e constituída essa proposta legislativa de alteração de uma legislação que é sensível, né, politicamente para todos, né? Como é que os movimentos sociais e sindicatos, como é o caso do Sindifort, do qual você é o secretário-geral, podem atuar contra esse retrocesso ambiental proposto? Primeiro, Márcio, eu estou muito tranquilo em estar
prioritariamente ouvindo o Gabriel, porque a gente aprende muito e vai criando o acúmulo necessário, inclusive para estar dialogando com o conjunto da classe trabalhadora, para estar mobilizando e para trazer os enfrentamentos necessários que a gente precisa para esse momento, né? A gente tem que compreender, né, a situação em que chega o grau de exploração, né, do sistema capitalista hoje em dia, que chegou no limite máximo do esgotamento. Isso se materializa na exploração da classe trabalhadora e nas formas de opressão e no próprio esgotamento do meio ambiente, que chegou na grande crise climática, que hoje em dia a gente já está na emergência climática, né? E a gente tem que entender que, enquanto trabalhador e trabalhadora, isso é uma pauta que deve ser dos movimentos sociais, que deve ser dos sindicatos, que deve ser das centrais sindicais, que deve ser das frentes luta, que deve ser das igrejas, porque assim, a gente precisa ter planeta, a gente precisa sobreviver no planeta, né? E o que é a Revolução Industrial para cá e o que ela trouxe de consequência para a gente, né, é um grande absurdo de agressão e de ataques aí ao planeta. Então, assim, a gente tem que ser ponto dos movimentos sindicais, tem que ser ponto do movimento social, tem que ser ponta das lutas da classe trabalhadora, seja dos servidores públicos, seja dos trabalhadores do campo, da cidade, a questão ambiental, e a gente está trazendo junto, né, como pauta, e está organizando o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras para essa luta diária, para estar fazendo esse enfrentamento. Quando a gente fala, inclusive, da pele da devastação, e a gente coloca de toda a flexibilização que há em torno da questão do licenciamento ambiental, enfraquece muito algumas categorias de servidores e de servidoras que têm uma atuação muito importante. Pega, por exemplo, aqui em Fortaleza, o pessoal da GEFIS, por exemplo, enfraquece o trabalho da categoria dos agentes de fiscalização de Fortaleza, né? Enfraquece bastante o trabalho desses companheiros e companheiras quando vão estar lá fazendo a fiscalização da licença ambiental, né? Enfraquece muito o trabalho, por exemplo, da Guarda Municipal, que tem uma inspetoria e que tem um trabalho muito efetivo, inclusive, na área do meio ambiente, né? Participação. Enfraquece muito o trabalho da polícia ambiental, da própria polícia militar e do meio ambiente. Então, você retira de categorias de trabalhadores e deixa à mercê, inclusive, né? O aumento da precarização, essa questão do licenciamento, ou seja, assim, atrapalha muito a questão da fiscalização. E a serviço de quem? Eu fico perguntando, a serviço de que classe está tudo isso, né? O agronegócio que está aí, né, que quer cada vez mais desmatar, né, e se utilizar do que seriam, daquilo que é natureza e que é preservado, e que não há nenhum interesse, né? Não traz nenhum benefício para os trabalhadores, para aquela população mais pobre, para as populações quilombolas, para a população ribeirinha, para aquele senhor e aquela senhora que precisa do meio ambiente, inclusive com uma questão econômica bem emergencial, e sim aumenta, traz mais lucro aí para o sistema do para a galera do agronegócio, que é hoje quem, junto com o sistema financeiro, determina, né, as decisões políticas, porque tem a maioria no Congresso Nacional, que é o mais atrasado da nossa história, tanto a nível de Senado como a nível de Câmara dos Deputados, e que vão realmente cada vez mais aumentar a passagem da boiada, né? E o que nos resta é resistir de forma unificada, é lutar, é compreender a importância disso, porque é preciso, inclusive, que os trabalhadores entendam que isso é uma pauta emergencial, né? É algo central, é algo básico, é urgente, junto com a própria questão dos reajustes salariais e da questão da melhoria salarial. Isso é uma pauta que é uma pauta urgente, é uma pauta cotidiana nossa. É isso. Eu acho muito importante, inclusive, isso que o Augusto colocou, Gabriel, porque a gente tem um perfil, né, de jornalistas que são autobancados, né, que é o de olho nos ruralistas.
esse perfil de jornalistas que eles funcionam a partir de experiências de crowdfunding, né, que é você se autofinanciar por meio de doações de pessoas que consomem, né, aquele jornalismo produzido. É muito importante porque no perfil do De Olho nos Ruralistas tem essa pergunta que o Augusto acabou de colocar aqui, né? Quem está por trás, de verdade, do PL da devastação? E aqui a gente tem não só, né, os deputados que representam a bancada do boi, né, que é a bancada do agronegócio, mas tem também o Itaú, a Fiesp, né, a Gerdau, o Bradesco. Exato. E aí a gente precisa olhar isso com profundidade. Eu até sugiro para quem está nos acompanhando aqui que depois que assistir o nosso podcast, que vá lá, né, buscar um pouco mais de informação em fontes alternativas, como é o caso aqui do De Olho nos Ruralistas. Para quê? Né? Para a gente poder entender como é, né, quem é que está por trás. Você tem essas informações para a gente poder já adiantar alguma coisa, Gabriel? Importantíssimo isso, até porque às vezes a gente, e não é errado, a gente tem que focar em quem está votando, né? Mas às vezes tem forças até maiores e mais perenes do que quem está com o mandato da vez, né? Até tem forças maiores e mais perenes do que presidente da República, do que senador, do que deputado federal, que são as pessoas que estão puxando essas cordinhas, né? Então, reforçar a sua sugestão também de olhar lá no De Olho dos Ruralistas, é um portal excelente, de informação de confiança, consistente, bastante sedimentada, para a gente se informar sobre isso. Porque não depende da propaganda da Gerdau, do Bradesco, né? Dos planos de saúde ou dos outros bancos Exato. privados, né? Mas funciona como uma fonte alternativa de você se apropriar de alguma informação consistente. E essas empresas, elas têm planos de sustentabilidade, planos de comunicação ESG, elas têm incentivos fiscais por terem trabalhos de comunitários, sociais, ambientais, e escondem, muitas vezes, esses lobbies que elas fazem parte, né? Então, expor essas corporações e expor a relação escusa do Estado corporativo é muito importante para não se sentirem tão invulneráveis quanto sentem hoje. E puxando um link do que o Augusto falou também, muito importante, sobre o servidor dentro disso tudo, né? Com a legislação que temos hoje, que tem várias falhas, mas é mais protetiva, né? É uma boa legislação, os empresários, os empreendedores ou a galera dos reis do agronegócio exigem velocidade, celeridade no licenciamento. Como que você consegue velocidade e celeridade respeitando o meio ambiente? Fortalecendo os servidores, fortalecendo as autarquias municipais, as superintendências estaduais do meio ambiente, fortalecendo as agências de fiscalização, fortalecendo o IBAMA, o ICMBio, abrindo concursos públicos, tendo salário justo, fortalecendo com equipamentos, infraestrutura, treinamento. Você acelera o processo de licenciamento sem perder qualidade, investindo no servidor público. Agora, o outro lado da moeda que eles estão defendendo com esse PL não é a aceleração do licenciamento, não é a modernização, como eles falam, é enterrar o licenciamento. O que os servidores da AGFIS, da SEMASSE, do IBAMA, eles não vão ter nem o que fiscalizar. Uhum. Não vão ter nem o que. Eles vão chegar lá numa destruição total e o cara vai dizer, não, eu fiz o licenciamento autodeclaratório. Ele, então tá, e vai embora. Porque o cara está legalmente amparado de não ter feito estudo nenhum, o que hoje é crime que faz auto de infração, leva para cadeia, prende por crime ambiental, paga multas, vai ser completamente legalizado. Então, isso é gravíssimo. E só fechando, algo que o Contarato nos alertou, que é muito grave. Para além dessas duas licenças, esse PL da devastação, ele dá atribuição aos municípios e estados sistematizarem o seu próprio licenciamento, né? Colocarem os seus servidores, que infelizmente muitas vezes estão mais sujeitos, principalmente nos municípios, a pressões políticas, para dizerem como vai ser o licenciamento municipal ou estadual. Qual será o resultado disso? Uma corrida entre municípios para disputar quem terá a pior legislação ambiental. Porque quanto menos regra, mais investimento vai receber.
Quanto pior for a lei municipal de licenciamento, mais o empresariado vai querer investir lá. Então, na hora que os prefeitos ou governadores forem disputar investimento, eu quero trazer um data center para cá, eu quero trazer uma usina eólica para cá, eu quero que venha aqui a mineração para o meu estado para trazer renda, né? Essa justificativa, para quem que a empresa vai? Para quem tiver menos exigência ambiental, para baratear licenciamento, para não ter fiscalização. Então, os municípios vão começar uma corrida no dia seguinte da aprovação do SPL para acabar com as legislações municipais e estaduais. Então, é realmente um projeto apocalíptico. É um projeto que virará uma página que não volta de encerrar essas décadas de licenciamento ambiental no Brasil e entrar num futuro nebuloso e assustador de um país que não existe licenciamento ambiental. É para aí que estamos caminhando. Infelizmente. A gente está chegando na reta final, né, desse quadro de mais diálogo, mas eu queria abrir aqui o espaço, Gabriel, para que você possa nos trazer as últimas informações. A gente está no dia 1º de julho, né, no começo da tarde do dia 1º de julho, e, se eu não me engano, foi finalmente indicado, né, quem vai ser o relator desse processo na Câmara dos Deputados, porque assim, ele foi aprovado a toque de caixa no Senado Federal no final do mês de maio e até agora estava sendo segurado na Câmara dos Deputados. Foi indicado o relator? Foi indicado agora o deputado Vitor do PL, né? Do Partido Liberal. Nós talvez não tinha pior partido para pegar essa relatoria, era o que já era esperado, né? É um grande aceno do Hugo Mota para a bancada do BOI, né? A bancada ruralista. Certamente, claro, fará um parecer favorável, exaltando esse PL, né? E seguirá para a votação do parecer, segue depois a tramitação no rumo da aprovação do plenário, né? Então, se não for feita uma pressão gigantesca, a gente tem que fazer uma pressão popular sem precedentes. Nós temos que tomar as ruas, as redes sociais, nós temos que usar de toda a nossa inteligência e criatividade para fazer uma frente a SPL, que ainda não temos. As mobilizações não estão ainda no tom que precisa ter, porque a gente está falando do maior retrocesso ambiental dos últimos 50 anos. Da história do Brasil. Da história, porque antes de 50 anos a gente não tinha uma indústria, né? Exato. Que realmente movia e destruía o meio ambiente, como a gente tem hoje. Um setor mineral, né, de mineração, exato. Um setor de exploração dos hidrocarbonetos, né? A gente tem uma indústria de pesca que também está se colocando de maneira lesiva, né, à preservação ambiental, além de outras séries de indústrias, né, de grande porte. Perfeito. Ou seja, a gente nunca teve um risco como esse. Exato. E o que significa a gente ter uma legislação como essa para a gente poder finalizar, Gabriel? Então, finalizando, é exatamente o que você colocou, né? A licença especial pega empreendimentos como explorar petróleo na foz do Rio Amazonas e dispensa o licenciamento. Nem estaríamos mais discutindo isso se esse PL já fosse realidade, porque o governo federal manifestaria o interesse. Explorar petróleo na foz do Amazônia é nossa prioridade. Acabou o licenciamento. Ele decreta uma licença especial. A licença autodeclaratória acaba o licenciamento para o agronegócio, para a mineração, para barragens, que é o que mais degrada e mais destrói o meio ambiente hoje. Os povos e comunidades tradicionais desaparecem do processo de licenciamento. Você vai poder ter terra indígena colado nela, desmatamentos colossais sem licenciamento ambiental. Então, é de fato gravíssimo, né? Não dá para ter um projeto pior do que o que temos. Além dessa corrida que será disparada no dia seguinte da aprovação de qual município e qual estado tem a pior lei ambiental. Vão disputar centenas de projetos de lei estaduais e municipais para acabar com os licenciamentos nos municípios e estados. Então, é uma tsunami que não terá controle se for aprovado o SPL agora. Então, o momento é de mobilização e tomar as ruas. E aqui em Fortaleza, nós estamos organizando uma marcha, né? Vai ser no dia 13, aqui na cidade. De julho. Agora, de julho. Domingo. No domingo. E o Hugo Mota, o presidente da Câmara, ele já falou que que colocará para votação o PL da devastação até o dia 16 desse mês. Na semana seguinte. Então nós temos... Antes do recesso. Antes do recesso. Então, ainda quer colocar agora. E a gente tem que
a ocupar todos os espaços que pudermos, primeiro, para que não seja colocado em pauta esse projeto até antes do recesso, e, em segunda instância, para que não seja votado esse projeto, que é uma violência gigantesca ao sistema do planeta Terra e a todos e todas nós. Augusto, eu queria ouvir as suas palavras também de incentivo, né, para que as pessoas possam participar efetivamente dessa mobilização do dia 13 e também como o sindicato se posiciona em relação ao... Bom, enquanto Sindiforte e enquanto PL, nós estamos junto com o conjunto dos companheiros e companheiras que têm um compromisso com a preservação ambiental, né, e com a sobrevivência e a vida da classe trabalhadora, seja daqueles trabalhadores mais precarizados, que são quem mais sofrem, inclusive, com as questões ambientais. Acho que as entidades sindicais, as associações, elas têm que estar à frente desse processo, junto nessas mobilizações e nessas lutas. O espaço da rua, ele se mostra como essencial, é como a gente conseguir barrar, porque há uma compreensão que a disputa dentro do parlamento ela está muito complicada, pela força que tem a bancada do boi, né? A bancada do agronegócio, mas ao mesmo tempo tem dificuldades, inclusive, de terem vozes de resistência dentro do próprio parlamento, né? A gente não tem muito aqueles parlamentares ou aquelas parlamentares que se coloquem de forma mais incisiva. No Senado, acho que não, praticamente, tirando ali o cantarato, né, alguma coisa, não, praticamente o enfrentamento não foi feito. Eu acho que essa sua fala, Augusto, inclusive, é corroborada por aquilo que se está fazendo dentro da Câmara dos Deputados contra o deputado federal Glauber Braga, né? Sim. Ou seja, uma voz que era dissonante e que acusava quem estava no poder, comandando, né, todos os retrocessos que tramitavam, né, no parlamento, na casa baixa do parlamento, acabou que está sendo praticamente caçado porque falou contra. Ou seja, a rua é muito importante, né? É preciso se buscar, sempre que possível, você ter as vozes, como a voz do Gabriel dentro do parlamento, porque a gente precisa resistir, inclusive, nos instrumentos que a classe burguesa dominam, mas a gente precisa ter voz também. Mas é essencial a mobilização de rua, a pressão política, o enfrentamento necessário, aquilo que a gente possa organizar o povo, as massas, para poder estar fazendo todo tipo de enfrentamento a projetos como o PL da devastação, que só traz retrocesso, né, para a população brasileira. Então, assim, como a correlação de força dentro do parlamento ela está completamente desigual dentro do Congresso Nacional Brasileiro, então não nos resta outra coisa. A gente precisa massificar a mobilização para fazer muita resistência para ver se consegue barrar. E podem contar com o Sindiforte nessa luta, tá? Tamo junto. O Sind Mais Diálogo se encerra por aqui, a gente vai para um breve intervalo e já retornamos com o Sind Mais Cultura. O associado do Sindiforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindiforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindiforte. Oi pessoal, estamos de volta depois desse pequeno intervalo e a gente vai falar agora no Sind Mais Cultura sobre o CCBJ, o Centro Cultural Bom Jardim. Vocês vão conhecer uma experiência que é inclusiva para quem mora na periferia.
Olá, eu sou a Aldamira Silva, diretora de comunicação do Sindforte. Olá, sou Daniele Vidal, diretora de Saúde e Segurança do Trabalhador. E estamos aqui hoje para conhecer o Centro Cultural do Bom Jardim. Vem com a gente. O Centro Cultural Bom Jardim, o CCBJ, é um bom exemplo de iniciativa que vem transformando a realidade deste território há 18 anos. Trata-se de um espaço voltado para a formação artística, ação cultural e atenção social. Foi construído em 2006 com recurso do Fundo Estadual de Combate à Pobreza por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, SECUT. Desde então, o espaço é gerido pelo Instituto Dragão do Mar. O CCBJ é considerado um marco nas políticas culturais cearenses. Trata-se do primeiro espaço cultural público da cidade, fora do corredor turístico e cultural de Fortaleza, sendo assim uma intervenção ímpar de democratização do acesso à cultura. O CCBJ tem uma programação bastante diversificada, voltada para diversos públicos. Estamos aqui com o Marcos Levi, que é superintendente aqui do CCBJ. A gente quer saber o impacto que o CCBJ tem aqui no território do Bom Jardim. Perfeito. O CCBJ é um centro cultural da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará, administrado pelo Instituto Dragão do Mar, né? E tem uma coisa que é muito importante saber do CCBJ. O CCBJ nasce da luta popular, né? As lideranças comunitárias, históricas aqui do Grande Bom Jardim se reuniram há cerca de 20 anos atrás para dialogar com o governo do Estado a fim de que fosse criado um centro cultural aqui no território, né? Então, há cerca de 20 anos atrás, nasce o CCBJ a partir dessa luta do Grande Bom Jardim. O Grande Bom Jardim hoje é um território de 220 mil habitantes, né? Se fosse um município, seria o terceiro maior município do estado. E aqui no CCBJ a gente tem 3 linhas de ações muito fortes. Você tem a Escola de Cultura e Arte, que é esse prédio, tem um setor de cidadania cultural, que é o NARTE, que é ali atrás, e tem a ação cultural. O que é que esses 3 setores fazem, né? A escola, obviamente, é responsável pelos processos de formação, então nós temos cursos de dança, de música, de teatro, construção de videogame. Hoje nós contamos com 4 cursos técnicos aqui no CCBJ. Tem um curso técnico de dança, o curso técnico de teatro, o curso técnico de música para violão e o curso técnico de construção de jogos digitais. Os meninos naquela sala ali estão construindo videogame, construindo narrativas a partir do que eles têm aprendido aqui no CCBJ. A ação cultural é responsável pela agenda cultural do equipamento. Então, a ocupação do teatro, nós temos um estúdio que qualquer músico pode agendar conosco para vir fazer sua gravação no estúdio do CCBJ. Nós temos uma bússola cultural, que é uma assessoria permanente, que a gente contrata uma assessora para os artistas. Qualquer artista pode se agendar com essa assessora para pedir a ajuda dela para construir os projetos. Tipo assim, sai um edital da prefeitura legal. E o artista não sabe responder o edital, ele pode agendar com a bússola cultural para a bússola ajudar ele a concorrer ao edital. Por último, porque nosso tempo é curto, o setor de cidadania cultural, né? O CCBJ foi o primeiro centro cultural a ter um setor específico de cidadania cultural para atender crianças e adolescentes que estão no circuito das aulas do CCBJ, que acompanham nossos shows, para prevenir violações de direitos. Então, nós estamos dentro de um território que foi historicamente vulnerabilizado. Então, há muita criança que passou por uma situação de violência, passou por uma situação de falta de documentação, está fora da escola. Então, também aqui há uma ideia de que esse canto da cidadania cultural precisa existir para que essas crianças possam acessar com qualidade exatamente o balé, o teatro, as exposições. Então, é um universo muito grande, né? São mais de 100 profissionais atuando em todo o território do Grande Bom Jardim, mas aqui muito focado nessa redondeza aqui do CCBJ, e que a gente vem tentando construir política pública cultural, acreditando que isso consegue mudar a vida do território. Levi, nos fale um pouco sobre os projetos que você tem agora nesse momento. Perfeito. No CCBJ. Nesse momento, muito importante entrar no Instagram do CCBJ, procurar CCBJ lá no Instagram, porque você consegue acompanhar a agenda cultural do equipamento, mas mais que isso, assim, a gente está com os cursos, vai abrir agora as vagas dos cursos da Escola de Cultura e Artes, então os cursos básicos de balé, de música, de teatro, vão estar com inscrições abertas. Fora, para a gente é muito caro que as pessoas comecem a acompanhar a agenda cultural do equipamento, né? São mais de 100 ações por mês.
Então é importante que a galera se vincule ali ao Instagram, às redes sociais, ao Instagram, para, enfim, né, ver tudo isso que acontece. Agora, é importante dizer que quando a gente constrói a política cultural aqui, a gente também está discutindo direitos humanos, a gente também está discutindo acesso à cidade, a gente também está discutindo a urbanização. Para a gente, a política cultural é um polo que irradia todas as outras políticas. Para saber mais, acesse o site e o Instagram do CCBJ. O Centro Cultural fica localizado na rua Três Corações 400, Grande Bom Jardim. Esperamos que tenham gostado. E até o nosso próximo Sind Mais Cultura. Gostaram? Então, a gente teve a Aldamira e a Dani visitando o Centro Cultural Bom Jardim. E eu acho que é uma boa vocês irem lá conhecer, porque é uma bela experiência. E assim a gente encerra o episódio número 20 do Sind Mais Forte. Voltamos daqui 2 semanas com o Sind Mais Forte para vocês. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.